E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com Davidson Cavalcante. Como é que foi o fim de semana? Tranquilão? Mais ou menos. Por que? Me Porque eu corro bastante, jogo uma bola. Então não foi bom, não? Foi Mas foi bacana, bom, né? Foi bom, né? E aí, Parintins a todo vapor. Pois é, agora começou definitivamente o start das atividades políticas lá pela Ilha Tupinabarana, com a mensagem governamental. A gente acompanhando do Davi Almeida aqui em Manaus. Acompanhamos do Mateus, porque, querendo ou não, é um colégio importantíssimo aí. É um dos maiores colégios do interior, é estratégico, é muito famoso, hoje com o Festival de Parintins mais ainda. Mas eu posso te falar com toda a franqueza, tem me surpreendido, do ponto de vista político mesmo, esse tato do Mateus como prefeito novo. Pela primeira vez ele assume um cargo no Executivo, ele que vem do Legislativo, por isso que ele fala ali com muita propriedade das ações, porque ele foi vereador há muitos anos, foi presidente da Câmara Municipal de Parintins, tanto ele quanto a sua vice, Vanessa Gonçalves, e eu soube, inclusive, lá por fontes, que depois da mensagem governamental, poucas críticas, como a gente chama dentro do jargão político, né? Poucos elementos negativos no discurso foram feitos. Não que ele não terá oposição. A oposição ela tem que existir, ela equilibra a balança do processo democrático. Quem está na mesa diretora hoje fez campanha de oposição ao Mateus, principalmente aí Cabo Linhares, Márcia Baranda. Então, se a gente pensar na balança, o Mateus conhece bem esse campo. Então, vai precisar realmente ter uma articulação política muito boa, porque, para você que está em casa, você que é de Parintins e mora aqui em Manaus e acompanha os bastidores da política também do Amazonas, é o Legislativo que aprova os projetos, Brunoso, que aprova os orçamentos. Então, é preciso que o prefeito tenha realmente elementos para negociar. Eu soube, inclusive, por um vereador que estava lá, que viu um perfil muito moderado de discurso do Mateus. Não é aquele perfil de ataque, sabe? Aquele perfil de querer fazer comparações. Não, é as ações que têm que serem colocadas, a previsão de orçamento, de onde vai tirar dinheiro. Parintins tem obras que precisam ser tocadas. Tem ali o Muro de Arrimo, que é uma obra que precisa ser feita, mas nesse período aí de oscilação, de chuva, isso deve demorar mais. Tem o aeroporto Júlio Belém, que é um aeroporto estratégico, você conhece bem, ainda mais quem vai a Parintins, ainda mais nos momentos festivos da Ilha Tupinabarana. E tem as obras essenciais, saúde, educação, segurança. Afinal de contas, Parintins cresceu, hoje é um colégio grande, absorve grande parte do Médio Amazonas, do Médio e Baixo Amazonas ali. E o Mateus tem esse desafio. Então, assim, surpreende realmente para muita gente que achava que o prefeito de Parintins não teria essa habilidade política de transcorrer com os colegas, de negociar, que faz parte do jogo político, mas até o momento ele está conseguindo dar realmente um bom start aí e tem se movimentado bastante. Isso é um ponto importante. Na política hoje, você não pode ficar parado. E ele tem se movimentado bastante, o que já demonstra também o jogo político do ano que vem, até porque, você melhor do que ninguém sabe, você já esteve lá, Parintins atrai muita gente de olho nos votos, Sim. já que é um colégio que decide eleições de grande magnitude. Viu, professor, que eu estava até conversando com um motorista de aplicativo, olha só que interessante. As pessoas, né, daqui a pouco a gente já vai vir para a Festa da Magia, né? Exato. Tem o Carnaíra agora, né? Exatamente. E as pessoas se preocupam em ir com segurança, mas a volta também é preocupante, porque a gente vê barcos com superlotações. Eu não sei nem se cabe ao prefeito lá de Parintins, se é a Marinha, né? Mas eu acho ele que, como um líder, pode ver isso com mais precisão esse ano, para a gente prestar atenção nesse fato. Ele falou isso hoje no discurso. Ele disse que uma das maiores tarefas é tornar o festival folclórico mais seguro, principalmente para o turista. Porque, querendo ou não, não só a chegada, mas a estadia e a volta tem que ser com segurança, porque você sabe, está indo tudo bem, acontece uma coisa ruim, vai pegar a polida maior, então é sempre bom ter essa preocupação. Legal. O importante é a gente ver que agora o movimento político de Parintins dá o seu on, né? Ou seja, estava no off, agora dá o seu on. Daqui a pouco só volta no próximo bloco, tá? Já estamos de volta, volta de comentário político, meu diretor. É isso, né? Olha só, minha gente, protagonismo da oposição. Deputado e vereador de Manaus trocam farpas no fim de semana após a Lean validar a jornada de 2 dias de sessão plenária. Contudo, o debate acalorado, né, entre Wilker Barreto e Rodrigo Guedes tem contornos ainda da eleição passada. Eu vi que tava um bafafá doido aí, né, entre Guedes e Wilker Barreto.
E esquentou depois da missa, né? Ambos foram rezar domingo, depois da missa, o bate-papo, né? As trocas de farpa, os desafios. Lembra daqueles filmes de faroeste? Com Clint Eastwood, que é das antiguidades? Claro que não é nessa proporção, né? Mas um chamar o outro para o embate, para agitar a sociedade. Antigamente era o meio social, não tinha tecnologia. Hoje não, hoje agita as redes sociais. Para os dois que têm interesse em engajamento, em visibilidade, é bom. Mas o debate realmente precisa se ater aos problemas que o cidadão precisa que um político possa ali ter como solução. Mas eu entendo o lado da discussão. Wilker Barreto, que é oposição na Assembleia, e Rodrigo Guedes, que é oposição na Câmara, hoje disputam esse protagonismo. Antigamente, o protagonismo era para saber quem tinha o apoio do prefeito, quem tinha o apoio do governador, mas esquentando o tabuleiro das eleições do ano que vem, Brunoso, hoje você tem uma disputa velada de quem pode ser aí o protagonista da oposição da oposição. É fato que você não é oposição 100%. Rodrigo Guedes hoje está muito próximo de Wilson Lima, foi um dos motivos da discussão, porque justamente a discussão começou por causa da redução dos dias de sessão plenária na Assembleia Legislativa. A gente chegou a falar aqui, agora, por exemplo, você pode flexibilizar essa jornada de 3 para 2, 2,5, e o Rodrigo Guedes ali falando da PEC 6x1, aquela PEC da jornada de trabalho em Brasília, criticou o posicionamento dos deputados em reduzir a jornada de sessões plenárias. Também a opinião pública não gostou muito da ideia. O Wilker defendeu, falou que não tem prejuízo e etc., mas se esquentou quando o Rodrigo Guedes falou que o Wilker é uma oposição solitária. Sim. E quando o Wilker rebateu, chamando o Rodrigo de puxa-saco, bajulador do governador, dizendo ali que o Rodrigo faz uma oposição fictícia, praticamente velada, na Câmara Municipal. Eles estiveram hoje frente a frente num debate, num veículo aqui local, mas o que eu percebo, você que está em casa, e você que viu essa cena em rede social, é um embate pré-eleitoral. Você está vendo um jogando as cartas, o Wilker é uma oposição firme na Alean, Rodrigo tem sido na Câmara Municipal, ambos têm seu segmento eleitoral, mas eu fui pesquisar também por que tem um pouco dessa tretinha, não é do nada, né? Lá em 2024, o Rodrigo Guedes tentou se filiar ao Mobiliza, isso segundo uma fonte. Procurou, na época. O Wilker Barreto tinha acabado de assumir o comando da sigla e há, na visão do Rodrigo, que, segundo o entendimento do vereador, o deputado teria barrado a filiação dele, logo ele procurou uma outra sigla, que foi o Progressistas, e o Wilson Lima acabou ali validando o passe dele. Isso teria sido um dos motivos ali dessa tensão, ficar ali no passado, dizer, você não me permitiu e etc. Mas, no fundo, na cortina de pano, já existe aí um embate pré-eleitoral. Quem diria, hein? Só para fechar o comentário. Antigamente, a briga era pela situação. Quem era o favorito do líder maior? Agora existe uma disputa também pela liderança da oposição, amigo. Ou seja, a oposição virou também uma disputa pré-eleitoral. Que coisa, hein? Que coisa, hein, professor? Por hoje é só. Amanhã vamos aí. Tem mais.